Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para falar a respeito das minhas impressões após guiar o Fiat Cinquecento em sua versão Cult, com motor 1.4 Fire e transmissão automatizada Dualogic de 5 velocidades. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito aqui no canal, por favor participe daquela área comunidade. Lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está buscando conteúdo de algum veículo mais completo, pesquise a área das playlists aqui do canal, que eu tenho diversos vídeos falando a respeito da minha convivência com vários carros que eu tive ou que eu ainda tenho no meu cotidiano. Bom, o Fiat 500, além dele ser uma graça no seu desenho, ele é um carro bastante icônico no âmbito mundial, principalmente na região da Europa, porque tal qual o Fusca, o 500, a sua primeira versão, né, ela foi responsável por motorizar uma parte da Europa, principalmente a região da Itália, né, no pós-guerra. Então, um carro que teve uma importância muito, muito grande, né? Ele, por acaso, o sucesso dele antecede o do Fiat 127. O Fiat 127 viria a ser o nosso Fiat 147 aqui no Brasil, né? Então, o Fiat 500 era muito legal, teve diversas versões em sua primeira geração lá entre a década de 50 e a década de 70, inclusive versões apimentadas como a Abarth, né? E ele tinha um tamanho muito reduzido. Muita gente não entendia o porquê aqueles carrinhos tão pequenininhos eram produzidos. Mas eles eram muito necessários na Europa e principalmente na Itália para você andar em ruas que eram muito estreitas, né, e que nunca foram alargadas. Então era um carro bastante prático e cômodo e muito econômico à época. Bom, o ano era 2005 para 2006. A Fiat apresentou o conceito Trepiuno num salão do automóvel na Europa. O carro fez bastante sucesso e viria a ser o conceito base que o novo Fiat 500 utilizaria para seu desenho. O Fiat 500 veio a ser lançado ali por volta de 2008 e foi um sucesso absoluto na Europa. Aqui no Brasil ele chegou no final de 2009, vindo da Polônia. Era um carro bastante duro no início, né? Obviamente suspensão preparada para a Europa. O câmbio Dualogic, curiosamente, tinha 6 marchas na versão Sport, né? E todos eles vinham com motor multi-air, que era bastante tecnológico. E é assunto de outro vídeo nosso a respeito do 500 Lounge, tá bom? Se depois vocês pesquisem no canal, que eu provavelmente já postei esse carro aqui. Enfim, o 500 era bastante interessante em termos de segurança, mas tinha um preço muito elevado. Mas tudo veio a mudar quando ele começou a ser produzido no México, na fábrica da Chrysler. O preço caiu muito. Vocês imaginem que um 500 saía pela média de 63, 64 mil reais, isso em 2009 para 2010. Em 2011, com a sua produção no México, o preço caiu a 39.900 na versão de entrada, que era essa versão Cult. Essa versão Cult com câmbio Dualogic, ela pulava ali para 43 mil reais, e se você botasse todos os opcionais chegava a 47 mil. Vocês vão pensar, é muito dinheiro para um carro compacto na época. Não. Um Gol com todos os opcionais batia em 50 mil reais com tranquilidade, era um carro muito inferior ao 500, pois estruturalmente era inferior, em nível de segurança mesmo, né? O 500 em todas as versões trazia controles de tração e estabilidade, isso já lá em 2011, e em determinadas versões até 6 airbags. Essa versão Cult, ela tem um acabamento muito bem feito. Eu por acaso vinha pegar um branco, né, que a maioria deles era branco, mas é um branco perolizado, e ele tem o acabamento dos bancos em vermelho e branco, bonito e diferente, né, conceitualmente. O painel ele tem uma faixa branca, né, que eu achei muito bonita, e o volante é branco, o que é um fator meio complicado porque ele começa a ficar encardido com o tempo, mas é bonito e diferente, né? Ele tem um sistema de áudio Blue Me com um sistema de som da Alpine, então ele tem um som muito bom, tá? Isso era opcional, mas o sistema de som muito, muito bom. Eu fiquei surpreso, né, pelo tamaninho do carro.
teto solar dele é praticamente panorâmico, porque ele pega quase que todo o carro e ainda abre, o que eu achei muito legal. O espaço para o motorista é bastante adequado, tá? Ele é confortável para o motorista. E aqui vale um adendo bem interessante. Primeiro que a versão Cult, ela usa rodas de aro 15 e pneus de perfil mais alto. Então, naturalmente, ele já seria mais macio. E os modelos que iam para o mercado americano, que são esses mexicanos, eles tiveram um retrabalho de suspensão que deixou o carro muito mais macio. E outro detalhe, os modelos mexicanos, eles também são mais seguros. Porque quando ele passou pelo teste do IIHS, eles reforçaram a dianteira do carro em colisões. Então, é um carro de 4 estrelas no IIHS. Então, é um carro de muita segurança para nós aqui no Brasil. Ele é bem espaçoso para o banco dianteiro. No banco traseiro, obviamente, ele não é muito espaçoso. Ele tem até um bom espaço para a cabeça, mas não tem espaço quase que nenhum para as pernas, né? O porta-malas dele funciona bem para 2 pessoas. Inclusive, se a pessoa for fazer uma viagem mais longa, você abaixa os bancos dele e você tem um espaço extra, né? Ele é um carro para 4 lugares e não 5. Isso é muito válido de destacar, tá? Inclusive, isso está no documento dele. O velocímetro dele, né, que é onde concentra também o computador de bordo, é um pouco confuso. Isso daí é um fato bem relevante, tá? Porque é muita informação agrupada uma em cima da outra. Para você ver, o contagiros é meio enrolado e os barulhos do computador de bordo são muito fortes, mas é um computador de bordo bastante completo, tá? E nessa versão trazia até piloto automático como opção, e esse modelo que eu testei tinha um piloto automático, que eu acho essencial para você usar um carro, principalmente no ciclo de estrada. A direção dele é muito leve, né, elétrica, e ele tem um modo esporte que faz a direção ficar mais pesada e ao mesmo tempo também passa a estender as marchas do câmbio automatizado, que agora sim vamos falar dele. Infelizmente, ele nunca ganhou a versão Plus do Dualogic, né? Então ele nunca teve o creeping, que é aquela função de se arrastar, né? Que facilitaria muito em manobras. Mas ele é bom, tá? Ele é muito bom. Eu tive um iMotion de primeira geração, que foi do Up, e era muito ruim em termos de trocas de marcha. O Dualogic, mesmo nessa versão simples e antiga, funciona muito bem. Isso me surpreendeu muito, né? Ele tem as reduções bem feitas, ele acelera bem. Ele só tem algum delay na hora que você está numa subida, que ele fica meio indeciso se ele fica em segunda ou primeira. E às vezes ele acaba segurando muito tempo em segunda, e na hora que ele vai para passar para a primeira, ele demora muito, e aí, né, dá aquela enjoadinha. Mas ainda assim ele é muito bem definido, muito melhor do que o iMotion. E ele respeita os seus comandos. Quando você não quer que ele fique esticando marcha, você joga ele no modo manual e ele faz o que você quer. E isso eu achei muito legal. O motor gira até bem, ele vai a praticamente 6.500 rotações, o que é surpreendente para um motor de 2 válvulas por cilindro. O motor é muito simples de você manter, que é um 1.4 Fire, que é usado praticamente em toda a linha Fiat até hoje. Ele gera 85 cavalos, em torno de 12,5 kg de torque. Não é muito, porque o Cinquecento não é leve. Estamos falando de um carro de praticamente 1.100 a quase 1.200 quilos, mas dá um desempenho bastante adequado e regular ao Cinquecento. E aqui voltando à caixa do Dualogic, apesar dela não ser a rainha da suavidade nessa geração, ela é muito simples de você manter. Tá? O custo de você manter um Dualogic é muito mais barato do que qualquer câmbio automático que existe. Só o custo para você trocar praticamente o sistema todo do Dualogic custa de 3 a 4 mil reais. Um câmbio automático só para você abrir ele, fazer qualquer manutenção, são 4 a 5 mil reais, então é muito mais barato. Isso daí é incontestável. Voltando aqui ao 1.4 Fireflex. Em termos de consumo, ele é regular. No álcool, eu obtive médias de 8,9 km por litro com ar-condicionado ligado. Aqui um adendo, tem ar-condicionado digital. E na estrada, andando a 110 km por hora, em torno de 3.300 rotações por minuto, eu obtive a média de 12,8 km por litro. Eu achei adequado, até porque a aerodinâmica do Cinquecento não é muito boa, apesar dele ser um carro compacto, né? E também a relação do câmbio é bem curta, né? Ela não é tão longa quanto ela poderia ser. Aliás, ela não poderia ser porque é um motor 1.4, então acho que é até adequado, né? Ele está a cerca de 3.100 rotações por minuto, andando a 100 km por hora.
E puxa bem, tá? Ele retoma bem de quinta marcha e isso te surpreende bastante. Dinamicamente ele é bom, né? Você espera, puxa, um carro alto, em trechos curtos, ele não vai fazer curva. Ele faz curva e faz bem curva, tá? Você fica até surpreso. Um carro com um feeling europeu, né? Ele tem uma caliência, ele tem uma peculiaridade muito própria nessa questão, né? E ele é muito gostoso de se conduzir. Enfim, eu gosto muito do 500, ele é uma solução urbana excelente, que pode ir para a estrada também. Essa versão 1.4 Fireflex é ótima por ter uma manutenção muito barata mecânica, né? E ainda assim tem um estilo muito peculiar, muito gracioso. Uma pena a Fiat não continuar trazendo ele para o Brasil, que a reestilização dele evoluiu muitos detalhes que ele tinha ruins, como por exemplo o computador de bordo e o velocímetro. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo com o tempo respondendo. É isso então, pessoal. Valeu!